Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos da Igreja Batista do Parque Industrial e outras pessoas que possam estar acompanhando essa pequena devocional. Eu gostaria de analisar muito rapidamente, assim, de forma bem superficial, a primeira carta de Pedro. Acho que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, analisar essa carta pode fazer bem para o nosso coração, para a nossa fé. A primeira carta de Pedro é uma carta de encorajamento, né? Os irmãos estavam sofrendo uma perseguição muito grande, uma perseguição que vinha dos romanos. O pano de fundo é o ano 64, depois de Cristo, né? Quando Nero resolve incendiar a cidade de Roma, né? Nessa loucura de destruir o que existia para construir mais, ele não previu que isso ia causar uma devastação na cidade. A cidade ficou arrasada. MacArthur, ao analisar o pano de fundo dessa carta, ele vai dizer o seguinte: a cultura dos romanos, de certo modo, desapareceu juntamente com a cidade. Todos os templos religiosos da vida deles foram destruídos. Seus grandes templos, relicários e até os ídolos domésticos foram queimados. As pessoas estavam em casa e sem esperança. Muitas pessoas foram mortas. Aliás, havia até um sentimento religioso ruim, porque eles achavam que os deuses deles falharam. Ou seja, o ressentimento que sentiam era amargo e muito sério. Por isso Nero percebeu rapidamente que ele tinha que redirecionar essa hostilidade para outra pessoa que não ele, e ele achou nos cristãos o bode expiatório perfeito, né? Os cristãos já eram uma gente meio esquisita, estrangeiros, ligados a uma cultura judaica, quer dizer, não tinha nada a ver com a cultura romana. Eles insistiam em não adorar o imperador, só adorar a Cristo. Então era o perfeito. O plano de Nero era colocar a hostilidade para cima dos cristãos, que nessa época já eram bem odiados. Aí a perseguição começa e se espalha fortemente, causando dor e sofrimento aos cristãos, que agora têm que sair da sua casa e se espalhar. Aliás, Pedro abre a carta exatamente falando disso. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, gente que se espalhou, gente que Pedro chama de peregrinos e forasteiros nessa terra. Então Pedro relembra aos leitores aqui o tempo todo da graça de Deus. Nós podemos ver aqui no capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, eu vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Permanecei firmes nela. Ou seja, o tempo todo nós vemos aqui a graça de Deus sendo tratada, mas vemos também o sofrimento sendo tratado de uma forma natural e corriqueira no texto. Aliás, em todos os capítulos há uma menção sobre a realidade do sofrimento. Eu queria passar rapidamente com os irmãos pelo menos um ou dois versículos de cada capítulo. Por exemplo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Capítulo 3, versículo 14. O texto diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E capítulo 5, versículo 9. Resisti-lhe firme, ele se refere ao diabo, né, que está como um leão pronto para devorar alguém, rodeando, né? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Portanto, meus irmãos,
sofrimento e privações não são novidades para Pedro aqui nessa carta. Aliás, não são novidades para nenhum crente em Cristo Jesus que conheça bem as Escrituras. Agora, por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E ultimamente, irmãos, eu tenho visto tanta coisa assim estranha no meio do povo de Deus, né? Tanta gente falando tanta coisa nas redes sociais, né? Tantas opiniões, tantos experts em todo e qualquer tipo de assunto. Para tudo alguém tem que dar uma opinião. É impressionante. Às vezes eu fico pensando na grande bênção que é o silêncio. Às vezes faz tanta falta, né? Aliás, recentemente o blog Voltemos ao Evangelho publicou um texto bem interessante do Felipe Fontes. O texto tem o título É Melhor Ficar Calado. É bem interessante. Ele publicou esse texto no dia 15 de março, né, quando a pandemia ainda estava no começo, algumas recomendações começavam a surgir para evitar as aglomerações, e aí alguns grupos religiosos começaram a decidir por não promover os cultos, porque era uma aglomeração natural. Aí quando o comunicado saiu nas redes sociais, eles diziam o seguinte: quando o comunicado era para parar com os trabalhos, os comentários eram: que absurdo, cancelar o culto, isso é falta de fé, me dê uma base bíblica, e tá, eu não vou, aquela confusão, né? E quando os comentários era para continuar, quando a comunicação era para continuar com os serviços, né, de culto, os comentários eram: que absurdo, isso é falta de responsabilidade, eles deveriam ser mais prudentes. São especialistas de tudo, tem que dar opinião, é impressionante. Meus irmãos, os ditados populares nos ajudam a lembrar algumas verdades. Há um ditado que diz: ouvir é prata, calar é ouro. Há um outro que diz: antes bem calar do que mal falar. Bom, nós não vivemos de ditados populares, nós temos a palavra do Senhor, e nós lemos em Provérbios 17, 28, que diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Eu gosto da versão Almeida século XXI, que diz assim: quando se cala, até o tolo passa por sábio, e o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Há também um texto em Eclesiastes, ali no capítulo 3, é aquele texto que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é o versículo 1. No versículo 7 ele diz: há tempo de estar calado e tempo de falar. Pois bem, meus irmãos, às vezes eu acho que esse tempo agora em particular é tempo de calar, tempo de escutar. Deus está falando com a humanidade. Essa semana nós vimos um vídeo, uma devocional de um pastor chamado David Brown, pastor da África do Sul, e o título da devocional dele era exatamente esse: Deus está falando. Ele cita, meus irmãos, que há muitos clamores entre o povo de Deus pedindo para que Deus contenha o vírus. Mas nós deveríamos ter mais cuidado ao pensar assim. Ora, se Deus está falando com a humanidade de tantas formas que a gente não pode nem contar, será que nós deveríamos colocar o dedo na boca de Deus? Colocar a mão e pedindo para ele parar de falar? Será que deveríamos ser nós a dizer: pare de falar e simplesmente faça tudo isso sumir? Meus irmãos, nós sabemos que há sofrimentos, há muito sofrimento nesses dias espalhados pela terra. E nenhum de nós gosta de ver pessoas em sofrimento. Nós vimos a situação no Equador, por exemplo, e aquilo é de cortar o coração, é consternador. Agora, será que ao invés de pedir a Deus para ele parar com essa pandemia, nós não deveríamos pedir para ele abrir ouvidos surdos e olhos cegos da humanidade? Ou então pedir sabedoria de Deus para passar por períodos de sofrimento? Essa semana nós recebemos a notícia da morte da sogra do nosso amado irmão aqui, pastor Davi Barceló. Ele pastoreia uma igreja aqui perto em Barcelona. Ele mesmo contraiu o vírus, juntamente com a esposa, a cunhada e a sogra. Bom, ele saiu rapidamente da doença, mas elas tiveram de ser internadas. Pela graça de Deus, as duas tiveram alta, a esposa e a cunhada, mas no mesmo dia em que a cunhada dele teve alta, a sua sogra veio a falecer, a mãe dela.
Eu fico imaginando, irmãos, a dor de não poder sepultar a mãe, não poder sepultar a sogra, que era amada. Agora, olha só a mensagem que nós recebemos do pastor Davi. Diz assim: irmãos, hoje, domingo de Páscoa, minha sogra, nossa querida Pilar Pelegrin, foi para casa, na presença do Senhor, esperando pela esperança vitoriosa sobre a morte que o nosso Senhor garantiu para nós. Nós vamos sentir muito a falta da sua companhia, sua bondade e seu amor. Mas nós estamos confortados em saber que ela está nos braços do bom pastor, na cidade celestial, onde ele, aliás, vai enxugar todas as nossas lágrimas. Nós agradecemos a Deus pelo seu exemplo de vida e fé. Vê a diferença? Ao invés de tentar calar a boca do nosso Deus, o nosso irmão aqui agradece numa mensagem de humildade e reconhecimento da soberania de Deus. Aliás, é na soberania do grande Deus que nós encontramos, aliás, conforto e encorajamento em tempos difíceis. Bom, aqui na carta, Pedro, afinal, não trata só do sofrimento, ele também destaca a graça de seguir em frente. No capítulo 1, os versículos 3 até 5 vão dizer o seguinte. 1 Pedro, acabei pulando muito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, Cristo se torna aqui a fonte da nossa esperança, especialmente em dias de dor, de sofrimento. Pedro vai lembrar aqui que ninguém deveria ficar surpreso com as circunstâncias difíceis. Nós já lemos isso no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: não estranheis o fogo, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, mas pelo contrário, nós deveríamos nos regozijar, nos alegrar. Veja no versículo 13 desse capítulo 4. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, ao invés de nos assustar com situações difíceis, nós deveríamos nos alegrar, deveríamos confiar a nossa vida a Deus. Veja o versículo 19, por isso também, aqui do capítulo 4, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, ao invés de nos assustar, nós deveríamos nos alegrar, confiar a nossa vida a Deus e lançar as nossas preocupações nele. É aqui no capítulo 5, versículo 7, que tem aquele versículo bem conhecido: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que ele tenha misericórdia de nós, os seus filhos espalhados pela terra, né? Que não sejamos aqueles tais especialistas em tudo, para dar opinião em tudo. Pelo contrário, que aprendamos a calar, muitas vezes, e ouvir o Senhor. Ele está falando com a humanidade de uma forma como a gente nunca viu, pelo menos na nossa era. Então que Ele nos ajude, que nós aprendamos as lições que o Senhor tem para ensinar para a humanidade, para os seus filhos, para a igreja dele espalhada aqui nessa terra, e que nós saiamos dessa pandemia e dos efeitos que virão como crentes mais maduros e mais confiantes no Senhor. Que Deus a todos abençoe. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.